Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 1412, pregado na manhã de domingo, 5 de maio de 1878, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Por isso, o teu servo encontrou coragem para fazer-te esta oração. 2 Samuel 7, verso 27. Davi, primeiramente, encontrou em seu coração o desejo de construir uma casa para Deus. Sentado em sua casa de cedro, ele resolveu que a arca de Deus não deveria mais permanecer debaixo de cortinas, mas deveria ser alojada de maneira mais adequada. No entanto, o Senhor não designou que Davi construísse seu templo, embora tenha aceitado suas intenções piedosas e declarado que era bom que isso estivesse em seu coração. A partir disso, podemos aprender que nossas intenções de servir ao Senhor de uma certa maneira podem ser totalmente boas e aceitáveis, e mesmo assim podemos não ser permitidos a realizá-las. Podemos ter a vontade, mas não o poder, a aspiração, mas não a qualificação. Podemos ter que ficar de lado e ver outro realizar a tarefa que escolhemos para nós mesmos. E ainda assim, podemos ser igualmente agradáveis ao Senhor, que, em seu grande amor, aceita a vontade como se fosse o feito. É uma santa abnegação que, nesses casos, você se alegre em ver o Senhor sendo glorificado por outros. E sob a ordem do capitão, alegremente se colocar na retaguarda quando o zelo nos impulsionou a correr para a linha de frente. É tão verdadeiro serviço não fazer quanto fazer, quando a palavra do Senhor o prescreve. A razão pela qual Davi não deveria construir a casa não é mencionada aqui, mas você a encontrará em 1 Crônicas 28, 2 e 3. Então o rei Davi se levantou sobre os seus pés e disse: Ouvi-me, meus irmãos e meu povo. Tinha eu no coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E tinha feito preparativos para a edificação. Porém, Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste sangue. As guerras de Davi foram necessárias e justificáveis, e por elas o povo do Senhor foi libertado. Mas o sempre misericordioso não se deleitava nelas e não usaria para a construção do seu templo um instrumento que havia sido manchado de sangue. O grande príncipe da paz não teria a mão de um guerreiro erguendo o palácio de sua adoração, preferindo que um homem cuja mente se exercitasse em ocupações mais tranquilas fosse o fundador do lugar de repouso para a arca de sua aliança de paz. Ele não carece tanto de instrumentos a ponto de usar uma espada como colher de pedreiro, ou uma lança como vara de medição, especialmente quando estes foram tingidos com o sangue de suas criaturas. Nos seus próprios afazeres domésticos, você não usa o mesmo implemento ou utensílio para propósitos opostos. Se Davi, portanto, é usado para ferir os filisteus, ele não deve ser empregado na construção de um templo. Salomão, seu filho, um homem de paz, é chamado para realizar essa obra santa. Às vezes, tremo por nossa própria nação, especialmente agora, temendo que suas propensões belicosas possam desqualificá-la para aquilo que até agora parecia seu destino mais elevado. Se ela resolver provocar uma briga e precipitadamente se lançar em uma guerra sangrenta, pode acontecer que nosso Deus julgue que ela não está apta para o cumprimento de seus propósitos de graça. Mesmo que se conceda que a guerra seria justa e correta, ainda assim ela deveria ser empreendida com solene relutância, para que não privasse nossa nação da capacidade de ser a pregadora da justiça e a arauta da cruz.
Com que rosto poderíamos pregar o evangelho da paz entre os pagãos se provocarmos guerra a nós mesmos? Não seria de se surpreender se o Senhor dissesse ao povo inglês: vocês não converterão as nações, nem edificarão uma igreja para o meu nome, porque se deleitam na guerra e derramaram sangue desnecessariamente. Que Deus conceda que todas as coisas sejam ordenadas de acordo com sua infinita sabedoria, para que esta terra seja o verdadeiro Salomão entre as nações e construa um templo para Deus, que abarque toda a terra, onde cada língua e cada nação serão ouvidas louvando e magnificando o Senhor. Trabalhem, eu imploro, ó servos do Salvador amoroso, para promover a paz, se porventura a fúria temporária da multidão puder ser apaziguada sem carnificina. Voltando aos casos pessoais, pode acontecer a qualquer um de vocês ser chamado a passar por provações nos negócios ou no lar, nas quais vocês podem ser totalmente inocentes e, mesmo assim, ao final delas, se encontrarem desqualificados para certas posições proeminentes de utilidade, pelo menos por um tempo. Daqui em diante, vocês podem não esperar realizar certos propósitos altos e nobres que uma vez foram postos em seus corações. Deus pode ter que lhes dizer depois: seu uso está em outro lugar. Eu não o empregarei para isto, mas ainda assim eu o aceito, e foi bom que isso estivesse em seu coração. E se ele assim o decidir, não se queixem, mas como Davi, façam tudo o que puderem para que o homem que realizará a obra encontre os materiais prontos para o seu trabalho. Davi juntou muitos dos tesouros para cobrir os custos e o fez com a mesma diligência, mesmo sabendo que outro nome ofuscaria o seu em relação ao templo. Amados amigos, há uma consolação muito doce em meu texto para aqueles que podem estar em circunstâncias semelhantes às de Davi. Se de alguma forma um homem de Deus se torna desqualificado para qualquer forma de serviço desejável que estava em seu coração, nada pode desqualificá-lo da oração. Se ele encontrar em seu coração a vontade de orar, ele pode se aproximar ousadamente de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Ele ainda pode usar o caminho de acesso que o corpo moribundo de Nosso Senhor abriu, e ele pode obter sucesso em seu pedido no trono da graça. Foi bom para Davi que, embora quando a construção do templo estava em seu coração, ele não pudesse realizá-la, ainda assim, quando uma oração estava em seu coração, ele podia apresentá-la com a certeza de aceitação. Se a você, meu irmão ou minha irmã, for negado o privilégio de fazer o que o seu coração deseja, não fique zangado com Deus, mas direcione seu coração a Ele em oração. Peça o que quiser e Ele lhe dará o desejo do seu coração. Meu texto sugere 3 pensamentos. O primeiro é que é bom encontrar oração em nosso coração. Por isso, o teu servo encontrou coragem para fazer-te esta oração. Em segundo lugar, é agradável ser capaz de ver como a oração chegou até lá. Eu traçarei a origem e o progresso da oração de Davi. Em terceiro lugar, é muito proveitoso usar uma oração quando a encontramos em nosso coração, pois Davi orou solenemente a oração que descobriu em sua alma. Em primeiro lugar, então, é bom encontrar oração em nosso coração. Em nenhum outro lugar a verdadeira oração pode ser encontrada. Oração com os lábios, oração com joelhos dobrados e mãos erguidas não tem valor se o coração estiver ausente. A oração como mero ato de forma e rotina é apenas a casca. O trabalho do coração é o cerne. As palavras são a concha da ostra. O desejo do coração é a pérola. Não imagine que o Senhor olha para baixo com algum prazer sobre as dezenas de milhares de formas de oração, sejam litúrgicas ou extemporâneas, que são apresentadas a Ele sem coração. Tais formas mais o cansam do que o adoram. Elas não são adoração, mas provocação. O Deus da verdade nunca pode aceitar uma devoção falsa. Nossas orações devem fluir do nosso coração ou nunca alcançarão o coração de Deus. Mas a oração não é encontrada no coração de todo homem. Ai, muitos de nossos semelhantes nunca oram. E muitos que pensam que oram ainda são estranhos a esse exercício sagrado.
Se um anjo agora, subitamente, anunciasse que ele marcaria cada homem e mulher aqui que nunca orou, temo que muitos de vocês ficariam apavorados, com medo de que a marca estivesse em vocês. Se de repente a aparência de cada um pudesse mudar e o rosto de cada pessoa sem oração ficasse escuro, eu me pergunto quantos haveria entre nós que olharíamos com intensa surpresa. Não haverá tal marca como a de Caim colocada em nenhum de vocês, mas que tal colocar algum tipo de selo em sua própria consciência se você for forçado a confessar: eu sou um daqueles que nunca oraram? Que admissão terrível para um ser racional fazer. 20 anos de vida sem uma oração ao Criador de sua existência. Fiquem espantados, ó céus, e assombrados, ó terra. Talvez você negue ser culpado, pois sempre disse uma oração e não iria dormir à noite se não tivesse feito isso. Então, eu lhe peço, lembre-se de que você pode ter repetido palavras sagradas desde a sua juventude e ainda assim nunca ter orado de verdade com o coração. Orar como o Espírito Santo ensina é muito diferente de repetir as melhores palavras que os melhores escritores possam ter composto ou de proferir palavras aleatórias sem pensar. Será que oramos com nossos corações ou não? Lembre-se, uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. E uma alma sem Cristo é uma alma perdida e logo será lançada fora para sempre. Os versos foram feitos para crianças, mas não posso deixar de citá-los aqui, pois eles expressam de forma simples o que eu quero dizer. Em muitas vezes digo minhas orações, mas será que eu oro de verdade? E será que os desejos do meu coração acompanham as palavras que digo? Eu poderia muito bem ajoelhar e adorar deuses de pedra, como oferecer ao Deus vivo uma oração de palavras apenas. Pois palavras sem o coração o Senhor nunca ouvirá, nem Ele dará atenção aos lábios cujas orações não são sinceras. Além disso, deixe-me observar que o espírito de oração, embora esteja sempre presente em todo o coração regenerado, não está sempre igualmente ativo. Pode não ser hoje ou amanhã que todo cristão será capaz de dizer: eu encontro em meu coração a oração específica para Deus. Pode ser que, no presente momento, esteja além do nosso nível de graça e, portanto, não sejamos capazes de alcançar a bênção. Em alguns aspectos, não somos mestres de nossas súplicas. Você não pode sempre orar a oração da fé em referência a qualquer coisa. Essa oração, muitas vezes, é um dom específico de Deus para uma ocasião. Outros podem pedir suas orações e, às vezes, você pode suplicar de forma muito eficaz por eles. Mas em outro momento, esse poder está ausente. Você não sente liberdade para oferecer uma determinada petição, mas, ao contrário, sente-se contido nessa questão. Bem, seja guiado por essa direção interior e siga, em vez de avançar em tal caso. Há momentos em que encontramos em nosso coração a vontade de orar uma oração e então o fazemos com entusiasmo e segurança. Mas não podemos comandar tais momentos à nossa vontade. Como a água que jorra da fonte, assim a oração flui livremente de nós. Não há necessidade de dizer: eu anseio orar. Nós oramos, não podemos deixar de orar. Nos tornamos uma massa de oração. Estamos andando pelas ruas e não podemos orar em voz alta, mas nosso coração suplica tão rápido quanto bate. Entramos em nossa casa e atendemos aos afazeres da família. E ainda assim, o coração continua suplicando tão constantemente quanto os pulmões estão respirando. Vamos para a cama e nosso último pensamento é de súplica. Se acordamos durante a noite, nossa alma continua intercedendo diante de Deus. E assim continua enquanto a visitação permanece. Oh, que fosse sempre assim. Agora, é uma coisa muito feliz quando o cristão encontra em seu coração a vontade de orar com fervor marcado e especial a Deus. Então, ele não se impõe, nem pensa na súplica como uma questão de dever. Ela se tornou uma necessidade agradável, uma paixão sagrada da vida interior, uma respiração santa da alma que não pode ser reprimida. Assim deveria ser sempre. Mas ai, a maioria de nós tem que lamentar que, em relação à oração, somos sujeitos a muitas mudanças de humor.
Ó, que tivéssemos aprendido mais perfeitamente como orar sempre no Espírito Santo. A presença da oração viva no coração indica 7 coisas sobre esse coração, sobre as quais falaremos com grande brevidade. Primeiro, a oração no coração prova que o coração foi renovado. A verdadeira oração não habita em um coração morto, corrupto e de pedra. Se você encontrar em seu coração a vontade de orar a Deus, certamente você nasceu de novo. Eis que ele ora é um dos primeiros e um dos sinais mais seguros do novo nascimento. O mais leve movimento do pulso prova que ainda resta vida em um homem que se afoga. E embora a oração seja fraca, débil, fragmentada, ainda assim, se ela estiver presente, a alma vive para Deus. Embora, em sua percepção, sua oração seja tão pobre, quebrada e indigna que não pode ser aceita, ainda assim, o desejo da alma em direção a Deus é um indício de vida espiritual mais esperançoso e instrutivo. Tenha a esperança, irmão, enquanto puder orar, pois ninguém que ora com fé no nome de Jesus jamais será lançado no inferno. Aquele a quem a fé em Jesus ensinou a clamar a Deus, nunca ouvirá Deus dizer: apartai-vos, malditos. Pois não disse o Senhor: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Alegre-se, portanto, se encontrar em seu coração a vontade de orar, pois isso prova que a raiz do assunto está em você. Encontrar oração no coração prova, em seguida, um coração reconciliado. Davi poderia ter se zangado com Deus e dito: se não posso construir um templo, não farei nada, pois coloquei meu coração nisso e já preparei os tesouros para isso. É um projeto louvável e teve a sanção do profeta, e sou maltratado ao ver meu plano ser rejeitado. Há alguns que fariam uma grande coisa se pudessem, mas se não lhes for permitido desempenhar um papel de destaque nela, eles ficam irritados e zangados com seu Deus. Davi, quando sua proposta foi rejeitada, encontrou em seu coração não a vontade de murmurar, mas de orar. Jó pergunta acerca do hipócrita: será que ele sempre invocará a Deus? E assim ele quis dizer que apenas corações verdadeiros e leais continuarão orando quando as coisas se tornarem difíceis. Que isso seja um teste para você e para mim. Você pode orar, irmão, agora que o deleite dos seus olhos foi cortado pela morte? Você pode orar agora que sua substância foi diminuída e sua saúde física está falhando? Então eu tomo isso como um sinal de que você se submeteu a Deus e está em paz com Ele, sendo reconciliado com Ele por sua graça. Cessar de reclamar e entregar o coração à oração é o sinal de uma alma renovada e reconciliada. A oração também é um indício de um coração espiritual. Davi estava sentado em sua casa de cedro. Era custosa e esculpida com grande arte, mas não afastou sua mente de Deus. Muitas vezes aconteceu que os que prosperam materialmente tornam-se orgulhosos e esquecem-se de Deus. Quando eram pobres, associavam-se com irmãos cristãos que sentiam prazer em reconhecer, mas agora que adquiriram uma grande fortuna, já não conhecem mais as pessoas pobres de Deus e passam seus domingos onde podem encontrar sociedade e se mover entre seus iguais, como eles os chamam, sendo eles tão superiores aos santos homens e mulheres que antes honravam. Essas pessoas tornam-se altivas e orgulhosas, como Nabucodonosor, e ao passarem em seus terrenos ou sentarem-se em seus aposentos adornados, dizem: eis a grande Babilônia que eu construí. Um homem autossuficiente, que ascendeu desde as classes mais baixas, passa a ter um nome como o dos grandes homens que estão sobre a face da terra. Isso não é algo? Muitas vezes aconteceu que essas coisas afastaram o coração de cristãos do Deus que os carregou de benefícios. Não foi assim com Davi. Em seu palácio de cedro, ele encontrou em seu coração a vontade de orar. Quanto mais ele tinha, mais ele amava seu Deus. Quanto mais ele recebia, mais ele desejava render graças ao Senhor por seus benefícios. As plantas, quando estão presas a raízes frouxas, tornam-se coisas pobres e fracas. E assim também os corações dos homens, quando estão presos à terra, idolatrando suas riquezas.
Assim como um viajante encontra dificuldade em se mover quando seus pés ficam presos no lamaçal de um caminho lamacento, assim alguns homens fazem pouco progresso em direção ao céu porque são impedidos por suas próprias riquezas. Feliz é aquele homem que possui riquezas, mas não permite que as riquezas o possuam, que usa a riqueza e não a abusa idolatrando-a, mas tempera tudo com a palavra de Deus e oração. A oração no coração também prova um coração esclarecido. Um homem que não ora está nas trevas. Ele não conhece suas próprias necessidades. Caso contrário, ele faria súplicas. Se ele compreendesse seu próprio perigo, as tentações que o cercam e as corrupções que estão dentro dele, ele estaria incessantemente em oração. Quem deixou de orar certamente perdeu o juízo. Se o Espírito Santo nos ensinou algo, ele nos ensinou isso. Devemos orar sem cessar. Davi orou também como um homem esclarecido, porque sentiu que a devoção era devida a Deus. Já que o Senhor havia feito tanto por ele, ele deveria adorar e adorar. Por isso, o teu servo, diz ele, encontrou coragem para fazer-te esta oração. Aquele que é bem instruído pelo Espírito de Deus sabe que sua posição é a de um humilde dependente, que é obrigado a reverenciar seu Deus com todo o seu coração e, portanto, ele diariamente canta: Teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei louvores. O coração no qual a oração é encontrada constantemente brotando é também um coração vivo. Nem todos nós possuímos corações vivos. Nem todos nós os mantemos quando os obtemos, pois alguns homens parecem ter degeneração gordurosa do coração de uma maneira espiritual, uma vez que seu coração age de forma muito fraca na oração. Eles são letárgicos e sem vida na devoção. Não encontramos todos nós, às vezes, em um estado frio em relação à oração? Irmãos, acredito que quando não podemos orar, é hora de orarmos mais do que nunca. E se você responder, mas como isso pode ser? Eu diria, ore para orar, ore pela oração, ore pelo espírito de súplica. Não se contente em dizer, eu oraria se pudesse. Não, mas se você não pode orar, ore até que possa. Quem pode remar rio abaixo, com a maré fluindo e um vento favorável, é um pobre remador comparado ao homem que pode remar contra o vento e a maré e ainda assim avançar. Isso nossa alma deve se esforçar para fazer. Mas, amados, como é delicioso quando você pode orar e não consegue parar. Quando seu coração jorra a devoção como as rosas exalam seu perfume ou o sol dá sua luz. Eu amo sentir minha alma nas alturas, como os pássaros na primavera, que estão sempre cantando e pulando de galho em galho, cheios de vida e vigor. Ter a alma voando nas asas de águia e não mais rastejando na terra como uma toupeira. Ser instantâneo, constante, ansioso na oração, isso é saúde, vigor e deleite. Sentir o coração em oração como os carros de Aminadab, ultrapassando o vento, isso é uma alegria que vale mundos. Amados, encontrar em nosso coração a vontade de orar prova, em sexto lugar, que o coração está em comunhão com Deus. Pois o que é a oração, senão o sopro de Deus no homem retornando ao seu lugar de origem? A oração é um telefone pelo qual Deus fala no homem. Seu céu está longe, mas sua voz soa em nossa alma. A oração é um fonógrafo. Deus fala em nossa alma e então nossa alma fala novamente o que o Senhor falou. A conversa deve sempre ser de duas vias. Deus fala conosco neste livro. Devemos responder a Ele em oração e louvor. Se você não ora, meu irmão, então você fechou as portas do céu contra si mesmo e não há entrada nem saída entre você e o seu Senhor. A oração mantém um comércio celestial aceitável para Deus e enriquecedor para suas próprias almas. Você se sente poderosamente movido a orar? Então o Senhor está muito perto de você. O amado vê o seu jardim para comer seus frutos agradáveis. Cuide de banqueteá-lo com seu amor. A oração no coração é o eco dos passos do noivo de nossas almas que busca a comunhão conosco. Abra bem as portas de sua alma e deixe-o entrar, e então detenha-o e constranja-o, dizendo, fica conosco. Quando encontramos a oração no coração, podemos saber que nosso coração é aceito por Deus e a oração também. Irmão, quando um desejo volta a você repetidamente,
Tome-o como um presságio favorável em relação à sua súplica. Se o Senhor especialmente o inclinar a um determinado desejo, colocando seu filho, talvez, mais do que o normal em seu coração, ou fazendo o nome de um amigo ocorrer constantemente a você, de modo que você se encontre frequentemente orando por ele, tome isso como um sinal de que o Senhor deseja que você direcione seus pensamentos nessa direção e que uma bênção está reservada para você. Se uma certa igreja, que parece precisar de avivamento, está sobre sua alma, ou uma cidade, ou distrito, observe bem o fato. Suponha que você encontre seu coração se voltando para um país ou cidade especial, levando sua mente para lá e trabalhando para orar com lágrimas e súplicas, lamentando por causa de seu pecado e suplicando que Deus se lembre e perdoe. Esteja certo de que isso é uma profecia de coisas boas para aquele lugar e redobre suas petições. Quando o vento sopra, o navegador estende suas velas para capturar o vento. E quando o Espírito, que sopra onde quer, vem sobre você, influenciando para isto ou aquilo, certifique-se de abrir todas as velas. Considere que a inclinação para orar é a antecipação da bênção que Deus está enviando para você. Ele o move a orar por isso, porque Ele mesmo está prestes a concedê-la. Assim, mostrei que é bom quando encontramos em nossos corações a vontade de orar, pois isso prova que o coração está, em muitos aspectos, em uma condição saudável. Agora, em segundo lugar, é agradável ser capaz de ver como a oração chegou ao coração. Eu encontro a coragem para orar, diz Davi. Bem, Davi, como ela chegou lá? Eu respondo como ele não respondeu, que qualquer oração verdadeira que seja encontrada no coração humano chega lá pelo Espírito Santo. Se há algo excelente em nós, mesmo que seja apenas o desejo de orar de forma aceitável, é criação do Espírito Santo, e a ele seja dado o louvor. Mas o modus operandi, o modo como o Espírito opera sobre nós, é algo nesta linha. Primeiramente, ele coloca a promessa na palavra de Deus. Davi nos diz muito claramente que foi porque Deus revelou tais e tais promessas que, portanto, ele diz: teu servo encontrou coragem para orar esta oração a ti. O Senhor dá a promessa e isso se torna o pai de nossa oração. Pois primeiro, há algumas bênçãos que nunca teríamos pensado em orar se ele não as tivesse prometido. Elas nunca teriam se sugerido a nós e não teríamos conhecido nossa necessidade delas, a menos que o suprimento nos tivesse ensinado e a própria promessa de Deus nos incitasse ao desejo. Há outras bênçãos pelas quais não teríamos ousado orar se a promessa não nos tivesse encorajado. Não teríamos tido coragem de pedir coisas tão grandes se o Senhor não as tivesse prometido a nós. Assim, a palavra de Deus sugere o desejo e, em seguida, nos encoraja a esperar que o desejo será certamente realizado. Além disso, quando a promessa se torna muito próxima ao homem, como aconteceu com Davi, quando foi dita pessoalmente a ele pelo profeta, ela vivifica a alma, faz a mente perceber a bênção e intensifica o desejo, dando firmeza e vigor à fé. Não teríamos sentido que o presente era real se não tivesse sido colocado diante de nós em palavras claras. Irmãos, é assim que nossas orações chegam ao nosso coração. A palavra de Deus as sugere, nos encoraja a buscá-las e então nos dá um poder realizador, de modo que suplicamos com entusiasmo e cremos com força. Ao dizer, portanto, Davi quer dizer não apenas que a palavra de Deus colocou a oração em sua mente, mas que toda a sua meditação o levou a encontrar essa oração em seu coração. Se ele não estivesse sentado diante do Senhor em pensamento tranquilo, ele talvez nunca tivesse percebido a obra do Espírito sobre sua alma. Mas a busca interior trouxe a oração certa à luz. Você poderia gentilmente olhar pelo capítulo enquanto eu muito brevemente resumo seu conteúdo e mostro que cada item excitou Davi a orar? Quando o rei sentou-se diante do Senhor e expressou seu coração, sua primeira palavra foi sobre a bondade passada do Senhor para com ele e sua própria insignificância. Quem sou eu, ó Senhor Deus? E o que é a minha casa para que me trouxeste até aqui? Irmãos, quem somos nós para que Deus tenha sido tão bom para nós? Mas na medida em que sua graça para conosco tem sido surpreendente, não encontramos em nosso coração a vontade de orar a Ele para que continue nos abençoando ainda mais.
Você não pode indagar ao Senhor nas palavras do hino que cantamos agora há pouco? Depois de tanta misericórdia passada, podes tu me deixar afundar no fim? Ele tem se lembrado de nós, Ele nos abençoará. Que nossa memória de sua bondade passada nos excite a orar por favores presentes e futuros. Davi então passou a falar da grandeza da promessa. Isso ainda era uma pequena coisa aos teus olhos, ó Senhor Deus, mas falaste também da casa do teu servo por um longo tempo por vir. Nós também recebemos promessas excessivamente grandes e preciosas. E já que Deus prometeu tanto, não devemos ser fervorosos na oração? Será que Ele será generoso em prometer e nós seremos limitados em pedir? Será que Ele ficará diante de nós e dirá: tudo o que pedirdes em oração, crendo o recebereis, e nós contentaremos com petições escassas e famintas? Mendigos raramente precisam ser pressionados para mendigar. E quando uma promessa lhes é dada, eles geralmente a interpretam de forma mais ampla possível e a instigam com grande veemência. Não seria sensato seguir o exemplo deles? Venham, irmãos, o argumento é forte para aqueles que têm senso espiritual. A grandeza da promessa nos encoraja a encontrar muitas orações em nosso coração. Então ele fala do modo surpreendente de Deus. É esse o modo dos homens, ó Senhor Deus? Ele viu que Deus agia de maneira muito mais graciosa do que os homens mais generosos agem com seus semelhantes. Ele percebeu que, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos de Deus mais altos do que os nossos caminhos. E os pensamentos dele mais altos do que os nossos pensamentos. E, portanto, ele abriu bem a boca em oração. Ele não estava certo em fazer isso? E estamos nós certos, meu irmão, se não imitarmos seu exemplo? Somos aconselhados pelo sábio a não ir à casa de nosso irmão no dia de nossa calamidade. E a mesma sabedoria nos moveria a não pedir demais a amigos e vizinhos, mas nenhuma prudência assim é necessária em relação ao nosso amigo acima. A ele podemos vir a todas as horas e a ele podemos pedir as maiores súplicas. Já que o Senhor não trata como os homens tratam, mas dá liberalmente e não censura, já que ele abre as janelas do tesouro do céu e se agrada em não impor qualquer limite às chuvas de sua liberalidade, vamos a ele continuamente. Seu amor inefável deve nos encorajar a abundar em oração. Então o rei prossegue mencionando a graça gratuita de Deus, que era outro argumento para orar. Por amor da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandes coisas para fazer conhecido o teu servo. O Senhor havia entrado em aliança com ele, não porque Davi tivesse merecido tão grande honra, mas inteiramente por causa de sua própria misericórdia. Davi reconhece a liberdade e a soberania da graça e parece dizer: assim seja, Pai, pois assim te pareceu bom. Se tu me amaste tanto, então ouso pedir grandes coisas a ti. Se tu não esperas pelo mérito do homem, nem pelos seus merecimentos, então te pedirei ainda mais bênçãos, mesmo que eu seja indigno, para o louvor da tua glória. Ore com vigor, meus irmãos, já que Deus se senta em um trono de graça. Quando os tesouros mais preciosos estão disponíveis para quem pedir, quem pode se recusar a orar? Então ele prosseguiu mencionando a grandeza de Deus. Portanto, tu és grande, ó Senhor Deus, pois não há outro como tu, nem há outro Deus além de ti. Certamente, para um grande Deus, devemos trazer grandes orações. Desonramos a Ele pela escassez de nossas petições e pela pequenez de nossos desejos. Minha alma, amplia teus desejos. Sede famintos, sede sedentos, sede gananciosos por graça divina, pois tudo o que desejardes tereis, desde que seja realmente para o vosso bem. O vosso desejo de obter será o teste da vossa capacidade de receber. Irmãos, não temos porque não pedimos, ou porque pedimos mal. Até agora nada pediste em meu nome, disse o Senhor Jesus aos seus discípulos. E ele poderia dizer o mesmo a nós, pois tudo o que já pedimos é quase nada comparado ao que ele está preparado para dar, comparado ao que ele dará quando uma vez nos tiver ensinado algo como a amplitude de coração em oração, como a de Salomão, de quem lemos: Deus lhe deu amplitude de coração, até mesmo como a areia que está na praia do mar. Precisamos ser libertados de concepções limitadas de Deus e de desejos restritos em oração,
para que possamos pedir ao infinito com capacidade de alma adequada, e assim receber graça sobre graça e ser preenchidos com toda a plenitude de Deus. Davi encerrou sua meditação falando do amor de Deus por seu povo, dizendo: "E que nação na terra é como o teu povo, como Israel, a quem Deus foi resgatar para ser o seu povo, e para fazer um nome para si mesmo, e para fazer por ti grandes coisas e terríveis para a tua terra, diante do teu povo, que resgataste do Egito, das nações e de seus deuses. Pois tu confirmaste a ti mesmo o teu povo Israel, para ser um povo para ti para sempre. E tu, Senhor, te tornaste seu Deus." Bem, já que o Senhor ama tanto o seu povo, podemos nos sentir encorajados a pedir grandes coisas para nós mesmos e, especialmente, a buscar grandes coisas para a igreja. Já não somos estranhos para Deus agora. Seus escolhidos não são nem alienígenas nem estrangeiros. Eles são seus filhos, queridos ao seu coração. E se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais é certo que nosso Pai Celestial dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Quando você orar por Sião, clame por grande prosperidade e fale com ousadia, pois você está pedindo bênçãos sobre aqueles que Deus se deleita em abençoar, pedindo prosperidade para aquela igreja que é como a menina dos seus olhos. Eu resumirei este ponto quanto ao prazer de ver como a oração surge em nosso coração, traçando brevemente a linha de beleza ao longo da qual ela ocorre. Em primeiro lugar, o pensamento e o propósito de abençoar surgem no coração de Deus. Davi percebeu isso, pois no versículo 21 ele diz: "Por amor da tua palavra e segundo o teu coração fizeste todas essas grandes coisas." A oração deve sua origem ao coração de Deus. O próximo estágio é alcançado quando ela é revelada por inspiração. O Senhor enviou Natã para dizer a Davi sua intenção graciosa para com ele. O pensamento passou, você vê, do propósito secreto de Deus para a palavra revelada de Deus. E agora filtra no coração de Davi e Davi a envia de volta a Deus em oração. A oração, como nosso Senhor Jesus, vem de Deus e retorna a Deus. Essa é a linhagem e a história de toda a verdadeira súplica. É como a névoa que você vê na madrugada, subindo das planícies em direção ao céu na forma de nuvens. É como o incenso de um altar. Como ela chegou lá? Primeiro de tudo, a umidade estava nos céus, nos tesouros secretos de Deus. Então veio um dia em que caiu em gotas de chuva e não retornou vazia, mas regou a terra. Depois, quando o sol abençoado brilhou, subiu novamente, retornando ao lugar de onde veio. As nuvens são como o decreto divino. Quem entrará no lugar secreto onde Jeová esconde seus propósitos? A chuva é como a palavra, como suas gotas cintilantes de preciosas promessas, o resultado dos misteriosos propósitos de Deus. Essas bênçãos reveladas vemos empossadas nas Escrituras. Volte-se para o livro ou ouça os servos do Senhor, a quem ele ajudar a falar, e você ouvirá um som de abundância de chuva. Esta chuva rega a alma do homem, e quando o amor ardente de Deus brilha sobre o coração saturado, ele se eleva em súplicas sinceras. A oração nunca se perde, pois embora a névoa que sobe naquele vale possa nunca cair novamente no mesmo lugar, ela cai em algum lugar. E assim, a verdadeira oração, embora não volte ao seio de quem a ofereceu, é frutífera em algum lugar ou de outra forma. O resultado da oração honesta e sincera pode não ser exatamente isto ou aquilo de acordo com sua mente ou a minha, mas é sempre bom. A súplica nunca é desperdiçada, é preservada no reservatório divino e no tempo certo sua influência visita a terra e a rega com o rio de Deus, que é cheio de água. Quando você encontra uma rara flor à beira da estrada e se pergunta como ela chegou lá, pois não é uma erva natural do lugar, mas uma bela estranha de outro clima, é agradável rastrear seu caminho até o lugar que ela embeleza. E da mesma forma, quando você encontra uma oração em seu coração, é alegre ver como ela vem do coração de Deus, pela palavra de Deus, para florescer no jardim de sua alma. Em terceiro lugar, é muito proveitoso usar uma oração quando a encontramos em nosso coração. Observe a fraseologia do meu texto.
Ele diz: teu servo encontrou coragem para orar esta oração a ti. Não para dizer esta oração, mas para orar esta oração. Há grande força na expressão. Algumas orações nunca são oradas, mas são como flechas que nunca são disparadas do arco. Mal posso chamá-las de orações, pois são como a forma, o conteúdo e a verborragia, mas são ditas, não oradas. O ato de orar uma oração é o principal. Às vezes, queridos, podemos ter uma oração em nossos corações e podemos negligenciar a voz do Senhor dentro de nossa alma. E se assim for, somos grandes perdedores. O que significa orar uma oração? Significa, primeiro, que você a apresenta a Deus com fervor. Ore como se realmente quisesse isso. Coloque toda a sua alma na petição. Suplique ao Senhor com lágrimas e clamores. Se você não prevalecer de imediato, volte a Ele persistentemente, uma e outra vez, com a determinação de que, uma vez que Ele escreveu a oração em seu coração, você não aceitará um não como resposta. Aqueça suas orações até que estejam incandescentes. Na guerra naval, nos tempos antigos, nossos homens de guerra disparavam tiros incandescentes. Tente esse sistema, pois nada é tão poderoso na oração quanto o fervor e a persistência. Ore também espiritualmente, pois o texto diz: encontrei coragem para orar esta oração a ti. Não adianta orar por si mesmo ou para as quatro paredes do seu quarto. Algumas pessoas até oram para aqueles que estão ao redor, como o pregador, cuja oração foi comentada como uma das melhores orações que já foi apresentada a uma audiência de Boston. Temo que muitas orações sejam apresentadas à audiência em vez de a Deus. Isso não deveria ser. Além disso, quando você encontrar uma oração em seu coração, não a discuta nem diga a outro: sinto tal e tal desejo, mas vá e derrame-a diante de Deus. Falha no ouvido divino. Perceba que Deus está ali tão distintamente quanto se você pudesse vê-lo, pois essa é a maneira de fazer bom uso da oração que está em seu coração. Ore com especialidade. O texto indica isso. Encontrei coragem para orar esta oração. Saiba o que você ora. A oração não é colocar a mão em um saco e puxar o que vier primeiro. Oh, não. Devem haver desejos definidos e pedidos específicos. Pense cuidadosamente sobre isso e peça o que você quer e nada mais além do que você precisa. Ore esta oração. Davi tinha uma promessa sobre sua casa e sua oração era sobre sua casa. Que Deus a abençoasse e a estabelecesse. Muito do que pensamos ser oração é, na verdade, brincar de orar. Os arqueiros nos exércitos ingleses de antigamente, com suas flechas de uma jarda de comprimento, quando encontravam um inimigo, miravam com firmeza e feriam gravemente o inimigo. Dê ao seu filho pequeno seu arco e flecha, e o que ele faz? Ele atira ao acaso e manda suas flechas para todos os lados. Ele brinca de arqueiro. Muitas das orações são desse tipo. Não há um apontar firme para o alvo e um puxar da corda com força, e um observar a flecha com ansiedade. Senhor, ensina-nos a orar. Devemos orar também, queridos amigos, quando encontramos oração em nosso coração com muita ousadia. Ele diz: encontrei coragem para orar. Ou seja, ele teve a coragem de orar, a confiança para orar. A promessa o influenciou a ser ousado com Deus. Alguns homens falham em reverência a Deus, mas muito mais falham em santa ousadia para com Deus. Os homens que são poderosos para Deus são geralmente famosos por sua coragem com Ele. Olhe para Lutero. Dizem que era maravilhoso ouvi-lo pregar, mas 100 vezes mais ao ouvi-lo orar. Havia uma reverência terrível naquele homem heróico, mas havia também tal simplicidade infantil de ousadia que parecia como se ele realmente segurasse em Deus. Essa é a maneira. Tente isso em seu quarto esta tarde. Seja ousado com Deus. Encontre coragem para orar esta oração a Ele. E faça-o prontamente. Deixe que a prontidão marque sua oração, como fez a de Davi. Ele não esperou 1 ou 2 semanas depois de ter obtido a promessa. Ele foi direto e sentou-se diante do Senhor e começou a clamar pela palavra divina. Ele disse: faze conforme disseste. Ele encontrou a petição em seu coração e antes que pudesse perdê-la, ele a trouxe diante de Deus. Ele estava estudando sua alma e,
ao observar seus movimentos, viu uma oração levantar sua cabeça. Ah, ele disse, eu a pegarei. E ele a segurou firmemente e a apresentou diante de Deus, e assim obteve uma bênção. Sugiro, queridos amigos, àqueles cujos corações se sentem tocados nessa questão, que hoje façamos súplicas especiais a Deus quanto à paz das nações, agora tão miseravelmente ameaçada. Vocês se reunirão como professores na escola. Vocês se reunirão nas classes. E outros de vocês estarão em casa em meditação esta tarde. Mas todos vocês podem, de várias maneiras, ajudar na intercessão comum. Neste momento, está muito pesado em meu coração orar esta oração a Deus e gostaria que todos vocês fizessem um esforço para se unirem a ela. Envia-nos paz em nossos dias, bom Senhor. Não como políticos, mas como seguidores de Cristo, somos obrigados a suplicar a nosso Senhor que previna a cruel guerra que agora está ameaçada. Uma maldição certamente cairá sobre todos aqueles que estão causando o conflito, mas bem-aventurados são os pacificadores. Acredito que, se todos os cristãos se unissem em súplicas a Deus, fariam muito mais do que todas as reuniões públicas e todas as petições aos parlamentos ou à rainha jamais conseguirão. Ó Senhor, previna a guerra, nós te imploramos. Outra coisa, durante essa semana, várias sociedades estão realizando suas reuniões públicas e sugiro, se encontrarem coragem em seus corações, que passem um pouco mais de tempo orando a Deus para abençoar sua igreja e sua obra missionária. Haverá também reuniões de grande importância esta semana em conexão com certos corpos religiosos. Há denominações que estão tristemente doentes de ceticismo, mas o amor saudável pela verdade permanece em muitos e, portanto, haverá uma luta entre os partidos evangélicos e filosóficos. Esta semana testemunhará tal luta. Orem a Deus para enviar a vitória ao lado certo, para fortalecer os irmãos hesitantes e para dar decisão àqueles que há muito tempo têm sido demasiado tímidos em suas ações. Orem para que poder e orientação do alto sejam dados àqueles que mantêm a fé ortodoxa. Encontro coragem em meu coração para orar assim e ficarei feliz em saber que outros estão de acordo comigo. Encontrem coragem em seus corações também neste momento para orar pela obra desta nossa própria igreja e chamo especial atenção para a obra dos nossos distribuidores de folhetos. Temos agora quase 90 irmãos indo de aldeia em aldeia, de casa em casa, distribuindo a palavra de Deus e pregando-a àqueles que nos povoados poderiam, de outra forma, ficar sem o Evangelho. Encontrem coragem em seus corações para invocar uma bênção sobre eles. E, em resumo, se houver algo que esteja mais em seu coração do que outro, seja sábio o suficiente para reservar um quarto de hora para orar essa oração ao Senhor. Feche-se e diga, tenho um negócio a tratar com o Mestre. Sinto um chamado dentro do meu coração para falar com o Rei. Queridos irmãos, quando tal momento vier sobre vocês, eu humildemente, mas muito afetuosamente, peço àqueles de vocês que são beneficiados por meu ministério que sussurrem meu nome no ouvido do Rei, pois eu tenho muita necessidade de sua graça e ajuda. Que o Senhor aceite suas petições por causa de Jesus. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite. A esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira,
redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.